Então, boa tarde. Eu agradeço mais uma vez pelo renovado convite de, nessa data especial desta casa, poder refletir um pouco sobre a doutrina espírita. No ano passado, na ocasião do aniversário, nós refletimos um pouco sobre as funções de um centro espírita. E recuperando uma obra da Sueli, também nos apoiando no Bezerra de Menezes, no Divaldo Franco, nós vimos que um centro espírita é, ao mesmo tempo, uma oficina, um lar, uma escola, um hospital e um templo. E, em especial, quando nós pensamos no centro espírita como um templo, como um ambiente físico, concreto mesmo, dedicado a uma atividade religiosa, nós vemos que a essência desse ambiente, a essência dessa comunidade espiritual, depende, em última análise, de nós, dos espíritas, daqueles que frequentam esta casa. E por isso que num passo seguinte, eu pensei que seria interessante nós pensarmos a respeito dos espíritas, de nós. O que o Evangelho segundo o Espiritismo diz a respeito do bom espírita? Quem é o verdadeiro espírita? E o Evangelho, no capítulo 17, no item Sede Perfeitos, começa a trabalhar a ideia do bom espírita. Em primeiro lugar, nós vemos uma lição sobre os caracteres, sobre os atributos da perfeição. Em seguida, um item sobre o homem de bem. E aí nós chegamos então ao cerne da questão. Quem é o bom espírita? Quem é o verdadeiro espírita? E Kardec começa dizendo: bem compreendido, bem entendido, mas sobretudo bem sentido. Isso é muito importante. As palavras de Kardec aqui têm um significado profundo. Não basta que seja bem entendido. Acima de tudo, é importante que o espiritismo seja bem sentido. Porque o que caracteriza o verdadeiro espírita, diz Kardec, é o cristão verdadeiro. O verdadeiro espírita é o cristão verdadeiro. Um é o mesmo que outro, diz Kardec. E logo ele conclui: o espiritismo, portanto, não veio trazer nenhuma nova moral. Não trouxe nenhum novo conjunto de regras. Apenas facilita aos homens a inteligência e a prática da moral de Jesus. É o que também nós encontramos no Livro dos Espíritos. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual que é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu aos homens? Nós teríamos algum modelo ou guia em quem pudéssemos nos inspirar? E os Espíritos dão a resposta mais sintética, mais resumida de todo o Livro dos Espíritos com uma palavra: Jesus. E quando nós voltamos para o Evangelho, nós vemos nas instruções dos Espíritos que o Espírito de verdade nos chama a algo. Ele diz: espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Vejam que há uma certa ordem de prioridades aqui, quase que uma hierarquia. Porque, em primeiro lugar, o primeiro ensinamento, o que vem primeiro, é que nós espíritas devemos nos amar. E por isso que Kardec, lá na mensagem do bom espírita, do verdadeiro espírita, diz que não basta que seja bem compreendido. Não é uma questão puramente intelectual. Não basta que nós entendamos. É preciso, acima de tudo, sentir. Porque em primeiro lugar está isso, que caracteriza o próprio cristianismo. E essa equiparação, essa identificação que Kardec faz entre o espírita e o cristão é o que nós também vemos nas falas de Jesus. Porque Jesus, segundo o relato de João, teria dito: este é o meu mandamento. Qual é o cerne? Que vos ameis uns aos outros, tal como eu vos amei. A construção dessa frase é significativa, porque aqui nós vemos o mesmo que o mesmo que os Espíritos nos dizem no Livro dos Espíritos. Porque qual é o parâmetro para esse amor? Como amar? Jesus nos diz: tal como eu vos amei. Ele também se apresenta, como os Espíritos nos dizem, como um modelo, como um guia. Esse é o parâmetro.
Esse é o modelo em que nós devemos nos inspirar. E Jesus, do ponto de vista histórico, considerando a sua encarnação na Terra, foi crucificado na década de 30 do século I. Na década de 30 do século I antes de Cristo, um poeta, Virgílio, tinha se feito uma pergunta. Que limite existe para o amor? Existe alguma medida para o amor? E Jesus, se essa pergunta tivesse sido feita para Jesus, a provável resposta é que não. Para Jesus, não há limite, não há medida para o amor. Mas isso, do ponto de vista prático do nosso cotidiano, é muito difícil. Porque quando nós paramos para pensar, não é nada fácil, não é nada simples amar. Como amar aquele que me desagrada, aquele que me irrita, aquele que constantemente me causa uma antipatia, que me causa as reações mais humanas possíveis. E mesmo, ainda assim, mesmo que nós consideremos aqueles que nós amamos, aqueles por quem nós temos empatia, tanta simpatia, ainda assim, no cotidiano, amá-los não é uma tarefa nada fácil, nada simples. Um poeta que nasceu em Praga, mas que escreveu em língua alemã, o Rainer Maria Rilke, numas cartas que ele dirige a um discípulo, ele diz que o amor de um ser humano para outro é o que há de mais difícil nesta vida. Não há nada mais difícil. O amor é a última prova. Todo o nosso trabalho nessa existência, tudo a que nos dedicamos, nada se equipara em termos de dificuldade ao amor. E talvez isso soe bastante desestimulante, né? Ora, mas como pode ser tão difícil assim? Será que vale mesmo a pena? E para que enfatizar tanto a dificuldade de algo que é o centro, o núcleo do cristianismo e, por consequência, do espiritismo? E Rilke, paradoxalmente, ao contrário do que nós esperaríamos, ele diz, e é por isso mesmo, essa dificuldade é uma razão a mais, é uma razão adicional, é um motivo a mais para que nós nos dediquemos a isso. Rilke diz que nós pouco sabemos nessa vida, mas nós devemos nos apegar àquilo que é difícil. Porque as coisas que são fáceis, as coisas supérfluas, passageiras, que não têm uma real importância de uma perspectiva da vida eterna, essas coisas não valem a pena. O que realmente importa exige de nós maturação, exige tempo, exige dedicação. E é precisamente isso que o amor de Jesus exige de nós. E esse amor é central para o cristianismo. Jesus disse, segundo o relato de João, nisto se reconhecerão todos que sois meus discípulos, se amor tiverdes entre vós. Ou seja, Kardec nos diz que o que caracteriza o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. E o Espírito de verdade nos diz no Evangelho que o primeiro ensinamento, o primeiro mandamento é o amor. E Jesus mesmo já dizia que os seus discípulos, os cristãos, são reconhecidos precisamente por esse amor. Mas de que amor ele fala? De um amor que é a finalidade, uma finalidade em si mesma. Jesus teria dito, segundo João, dou-vos um novo mandamento. Logo nós voltaremos a esse novo mandamento. Dou-vos um novo mandamento para que vos ameis uns aos outros, tal como eu vos amei, já vimos isso, para que também vós vos ameis uns aos outros. Aqui, do ponto de vista linguístico, essa frase é muito curiosa, porque Jesus usa duas vezes, para que. Dou-vos um mandamento para que vos ameis uns aos outros, tal como eu vos amei, para que também vós vos ameis uns aos outros. Para que duas vezes? Essa ideia de que o amor é um fim em si mesmo. Não precisamos juntar mais nada ao amor. O amor é a própria essência da doutrina cristã. Mas nós talvez estranhemos um pouco quando Jesus diz que ele daria um novo mandamento. Quando fala sobre o amor. O que haveria de novo nisso?
Porque se fôssemos consultar, por exemplo, a Bíblia hebraica, no terceiro livro da Bíblia, em Levíticos, que é um manual de instruções que Deus teria dado a Moisés, ali nós já encontramos o seguinte versículo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em que medida, então, que essa mensagem que Jesus traz seria nova? Porque aparentemente isso já era a moral, talvez, da época. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A novidade de Jesus não está no Evangelho de João. O que é curioso, porque o Evangelho de João é, dentre os 4 evangelhos, aquele que tem o maior número de vezes a palavra amor ou o verbo amar. É ali que nós encontramos a maior quantidade de referência ao que seria o núcleo do cristianismo. E essa novidade não está em João, mas no relato que Mateus e Lucas nos dão das palavras de Jesus. Jesus, quando teria dado esse mandamento do amor, teria partido do seguinte pressuposto. Jesus diz: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo, e até aí é de fato tudo que até agora nós ouvimos, e odiarás o teu inimigo. Jesus, quando vai falar do amor, diz: até agora, tudo em que vocês acreditavam era o seguinte: ame o teu próximo, odeie o teu inimigo. Isso era a tradição da época, esse era o conjunto de valores daquela época. Por exemplo, Sófocles, que era um dramaturgo grego, na sua peça Antígona, uma peça muito conhecida, teria escrito: um inimigo, mesmo morto, nunca pode ser um amigo. Havia essa forte contraposição. De um lado, o amigo, quem merece o amor, e de outro, o inimigo, quem merece o ódio. Mesmo Platão, na República, quando Platão fala sobre a justiça, justiça é dar a cada um o que lhe é devido. E continuando o seu raciocínio, Platão diz: aos amigos, os amigos devem oferecer o bem. Aos inimigos, nós devemos oferecer o mal. É o que Platão diz. Platão chega a dizer: aos maus e aos inimigos, nós devemos prejudicar. Dar a cada um o que lhe é devido. Esse era o conjunto de valores daquela época. E, de repente, Jesus, e para isso é preciso uma grande coragem, chega e diz: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos. É revolucionário. Contradiz tudo o que aquelas pessoas tinham até então ouvido. Tudo em que elas acreditavam. Esse conjunto de valores que Jesus propõe continua. Orai por aqueles que vos perseguem, para vos tornardes filhos do Pai vosso, do que está nos céus. E Jesus, então, faz uma pergunta. Se amais apenas aqueles que vos amam, que mérito tem nisso? Que valor tem nisso? Jesus nos chama para uma experiência que é extraordinária, que é excepcional. Nós somos convocados para ir além. E ele também faz uma outra pergunta muito próxima dessa. Se cumprimentam apenas aqueles que te cumprimentam, que fazeis nisso de excepcional? O amor dele pede por mais. E é por meio desse amor, diz Jesus, que nós seremos realizados, tal como realizado é o vosso Pai Celeste. Essa palavra realizado, em grego, é telos. Telos é o fim, ou seja, ela dá uma ideia de cumprimento, de realização. Nós apenas nos sentiremos verdadeiramente realizados, nós apenas teremos cumprido a nossa finalidade quando nós chegarmos a esse grau de amor. Um amor tal que não encontra. E aí, essa seria talvez a resposta de Jesus para Virgílio, que não encontra limite, que não encontra medida. E não é que seja simples. Nós sabemos que não é. Mas esse é o núcleo, e essa é a extensão do amor a que nós somos convocados.
Também Lucas, no seu evangelho, quando fala das bem-aventuranças, conta que Jesus teria também dito: amai os vossos inimigos. E não apenas, fazei bem aos que vos odeiam, abençoai os que vos amaldiçoam, rezai pelos que vos caluniam. É muito difícil, para alguns até impossível. A quem te bater numa das faces, ofereça-lhe também a outra. E então Jesus arremata, e essa é uma frase da maior relevância. Obrigado. E tal como quereis que convosco procedam as pessoas, procedei com elas da mesma maneira. É o que também nós encontramos em Mateus. Tudo quando quiseres que vos façam as pessoas, façais também a elas. Nesses relatos, então, dos evangelhos de Lucas e de Mateus, nós vemos algo que não estava no evangelho de João, por mais que ele tenha se preocupado tanto com o amor. A novidade do cristianismo, que era revolucionária para a época, é de que o amor a que os cristãos, e por consequência nós espíritas, e Kardec também enfatiza muito isso, a novidade é que não há limite, nem medida para esse amor. E que amor seria esse? Num certo episódio que é narrado por Lucas, Jesus conta de uma mulher que chegou até ele na casa de Simão e começou a lavar-lhe os pés, ungi-los com perfume e secá-los com os próprios cabelos. E essa mulher era uma pecadora. E por isso que as pessoas que estavam ao redor, em especial Simão, logo percebem uma oportunidade para tentar Jesus. Ora, ele não é o profeta? Ele não se apresenta como quem tudo vê? Será que ele não sabe quem é essa que está lavando o pé dele? Será que ele não sabe que categoria de pessoa é essa? E logo eles provocam Jesus. E Jesus poderia muito bem, nessa situação, ter dito: não, eu sei perfeitamente de quem se trata. Mas não. Jesus resolve contar uma pequena história, na qual o que mais importa é quem ama mais. E aqui nós vemos mais uma vez uma aplicação dessa máxima, desse princípio. Jesus conta a seguinte história. Eu vou ler brevemente. Ele conta de um senhor que havia emprestado dinheiro para 2 pessoas. Um devia 500 e o outro 50. E não tendo como pagar, ele resolveu perdoá-los. O Senhor os perdoou. Então Jesus pergunta a Simão: qual deles o amará mais? E Simão disse em resposta: aquele a quem ele perdoou a maior quantia. Eu acredito. E Jesus disse: julgaste bem. E ele, voltando para a mulher, disse para Simão: vê essa mulher? Eu entrei na tua casa, Simão, e não me deste água para os pés. Ela me banhou os pés com suas lágrimas e secou-me com os seus cabelos. Não me deste um beijo, Simão, mas ela, desde que entrou, não deixou de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça, e ela ungiu-me os pés com perfume. Por isso, e ele diz à mulher: digo-te que estão perdoados os seus pecados, porque muito amou. Veja o poder do amor para Jesus. Retomando uma frase que é célebre: o amor cobre a multidão dos pecados. E logo em seguida Jesus diz para a mulher: a tua fé te salvou. Vai em paz. E aqui tem uma peculiaridade da tradução da Bíblia, porque em latim nós encontramos essa expressão: vá em paz, vade in pace. Mas nos manuscritos gregos não é exatamente isso que consta, que Jesus teria dito. Jesus teria afirmado, na verdade, para a mulher: caminha rumo à paz. Portanto, ela, depois de receber o amor de Jesus que perdoa, que cobre essa multidão de pecados, ela já não vai caminhando em paz. Porque mesmo o amor de Jesus
não faz tábua rasa de todos os equívocos, de todos os erros de conduta que cometemos. Mas esse amor é o que nos permite caminhar rumo à paz. Porque mesmo Jesus compreendia que, enquanto aqui estamos encarnados, por todas as dificuldades, por todas as provas que passamos no nosso cotidiano, não é simples e não é nada fácil que nós vivamos em paz. Mas por meio do amor dele, refletindo cotidianamente o que eu gostaria que me fosse feito, e é isso que devo fazer para o outro, por meio disso é que nós, espíritas, podemos caminhar, então, rumo à paz. E aí, nesse sentido, eu gostaria de ler uma mensagem de Emmanuel que trata especificamente desse amor. E Emmanuel diz, se tiveres amor. Essa mensagem se encontra no livro Religião dos Espíritos, que foi psicografado pelo Chico. E Emmanuel diz, se tiveres amor, caminharás no mundo como alguém que transformou o próprio coração em chama divina a dissipar as trevas. Emmanuel diz, se tiveres amor, saberás cultivar o bem a cada instante para vencer o mal a cada hora. E logo em seguida, ele fala algo ainda mais relevante. Se tiveres amor, perceberás como Cristo fustigado na cruz percebeu. E aí nós nos recordamos do episódio em que Pedro decepa a orelha de um soldado romano e Jesus logo o cura. Porque em face dessa agressão, em face do que há de negativo, a nossa tendência instintiva é que nós também tenhamos uma reação proporcional, também de ataque, mas nós somos convocados a parar, a analisar e a não retribuir. E Emmanuel diz, e perceberás então, como Cristo fustigado na cruz percebeu, que os teus mais acirrados perseguidores, ou seja, os nossos inimigos, são apenas crianças de curto entendimento. Emmanuel equipara, então, aqueles que cotidianamente nos perturbam, que nos irritam, que nos causam os mais diversos sentimentos negativos, a crianças de curto entendimento. Porque numa perspectiva de evolução moral, aquele que se propõe a se desviar dessa máxima, de fazer para o outro aquilo que ele gostaria que lhe fosse feito, nada mais é do que uma criança. Alguém que não tem uma verdadeira dimensão da importância desses valores, da importância de não retribuir, de ofertar a outra face. Porque é apenas assim que nós rompemos com um círculo vicioso que, por vezes, pode se propagar por diversas encarnações. Se for apenas nesse olho por olho, dente por dente, se for apenas naquela moral que vigia até que Jesus tivesse trazido essa mensagem, que tivesse tido a coragem de dizer para que nós não mais pensássemos em causar prejuízo, em retribuir da mesma maneira. Então, aqueles que nos perseguem são, como bem diz o Emmanuel, crianças de curto entendimento e de sensibilidade enfermiça. E por isso diz Emmanuel que é preciso então compreender e ajudar, perdoar e servir sempre, para que a glória do amor puro, ainda mesmo nos suplícios da morte, como Jesus, nos erga o espírito imperecível, a bênção da vida eterna. É, portanto, a esse amor que nós, espíritas, somos convocados. E é ele que nos caracteriza como tais. O verdadeiro espírita, e isso nos diz Kardec, é o verdadeiro cristão. E o núcleo, a essência do cristianismo é desse amor, que se fôssemos responder a Virgílio, diríamos, é um amor para o qual não há medida, não há limite.
é o amor cristão. Então, são essas as reflexões. No aniversário, falar de amor é muito bom, né? Pessoal, vamos agradecer ao Sérgio. E nós temos aqui